Alô, amigos! Yes, nós temos Bananas, está no ar. Hoje é 13 de junho de 2025. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos, e Carlos Eduardo Novaes está em Playa Daro, na Espanha. Foi bem de viagem, Novaes? A viagem foi boa. Você está me ouvindo bem? Ouvindo, você está me ouvindo? Tô, tô. A Bom, viagem foi boa. O pós-viagem é que foi um horror. E depois eu vou contar. Vamos antes conta saber agora, que nós conta agora. estamos. Parece que você teve problemas em Lisboa. Vamos esperar para você contar antes aí, que nós estamos, parece que às vésperas de uma terceira guerra mundial aí. Me fala aí das últimas notícias a respeito do bombardeio lá dos aviões israelenses ao Irã, pô. Estou É, sabendo disso agora. Eu fiquei desconectado do mundo aí durante a viagem toda, até ah, Lisboa e depois de Lisboa para cá, para Barcelona. é. E de Barcelona eu vim para Praia d'Aro. Olha, Mas diga lá. muita coisa aconteceu. Em primeiro lugar, eu quero me desculpar, porque ainda não é desta vez que eu vou estar com o meu novo dente implantado. A dentista adiou agora para o dia 3 de julho. Eu estou torcendo para que realmente saia. A segunda coisa é o seguinte, Lovato. Você escreveu outro dia no Facebook que você ficou sem bateria, né? Caiu a carga e você não conseguia dar largada no motor, teve que pedir. Isso, eu fiz um texto, inclusive, homenageando a minha irmãzinha, a irmã Dulce, a Santa É, Dulce, hoje, Santa Dulce dos Pobres, é porque nós isso. fomos amigos. Quando É, eu morei em Salvador e trabalhei no governo do estado, a irmã ia todo dia, quase todo dia, lá visitar o governador para pedir algum tipo de auxílio. E eu era o encarregado de preparar as audiências do governador e sempre me encontrava. Uma vez, inclusive, dei carona para ela no meu Gordini, porra, que eu tinha na época, um é. Gordinizinho com forro vermelho. Você já conheceu alguém que tivesse dado carona para uma santa? Não, nunca. Talvez, é um privilégio. Talvez o Papa Francisco ou o Papa Leão XIV, agora, Leão aqui, chamado de. Não é Leão, é o Leão. Mas, Novaes, é o seguinte: você falou que você precisou de uma chupeta, né? Aqueles cabos para ligar no outro. Você nunca. Não existe isso no Brasil, não? Eu não sei se já existe, né, José Inácio? Eu sou um cara Existe. antigo em matéria de transporte, porra. Eu ainda fico esperando o bonde às vezes, porra. Eu tenho isso aqui, Novaes, é muito interessante, porque isso aqui dispensa. Você precisar de qualquer coisa, você carrega isso na sua casa, qualquer tomada, e você tem isso aqui, olha. Chega lá, você liga isso, põe na bateria do seu carro está aqui, Maravilha. dá a largada e vai em frente. Bom, Novaes, é o seguinte: aqui nos Estados Unidos a situação é muito confusa, não apenas por causa da possível guerra lá no Oriente Médio, e eu estou torcendo ardentemente para que as duas partes percam. Estou torcendo por um nocaute duplo, porque eu não sou nem a favor dos ayatolás do Irã, nem a favor do Benjamin Netanyahu em Israel. Mas agora estava vendo aqui na televisão, se você não está sabendo, Israel bombardeou as supostas instalações militares do Irã. Irã agora está reagindo, mandando mísseis a Israel. Tem alguns mortos lá já em Tel Aviv, morreu uma porção de gente em Teherã. E, enquanto isso, teoricamente, o Donald Trump está com os seus emissários que vão se encontrar amanhã com representantes iranianos para continuarem a discutir uma, digamos, interrupção no processo de armamento nuclear do Irã. Quer dizer, ninguém sabe exatamente o que acontece por trás da cortina. Realmente as coisas estão muito confusas, como, aliás, em matéria de Oriente Médio, sempre foram. É isso. É o que Aliás, eu estou dizendo o seguinte, eu acho que todas as ações que o Netanyahu move hoje estão muito respaldadas pelo Trump. Eu é. não sei nem se o Trump não liga para o Netanyahu e diz: olha, amanhã vou ter que ter uma conversa com os ayatollahs lá do Irã. Você, por favor, dá um pulinho lá com uns 200 caças e bombardeia lá umas certas regiões militares, coisas parecidas, porque aí vai facilitar as minhas negociações com o Irã.
Eu não duvido nada que tudo que o Netanyahu está fazendo, quer dizer, e ele faz com o maior prazer, porque é a forma dele se agarrar ao poder, tem o dedo do Trump por trás. Pô. O Trump é um porra louca que está querendo botar fogo no mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma. E a grande incógnita é sobre o possível poder nuclear do Irã. A verdade é que todo mundo sabe que Israel tem um bom número de bombas atômicas. E tem um site em Israel chamado Dimona, em que Israel não deixa a chamada Agência Internacional das Nações Unidas investigar e fica tudo por isso mesmo. Então, eu acho que você tem toda a razão. Por trás de tudo isso, há muita coisa escondida, ninguém sabe onde é que isso vai parar. Agora, ao mesmo tempo, aqui nos Estados Unidos, a situação é a mais confusa possível, por causa dos protestos. Eu amanhã, inclusive, eu vou a um protesto contra o governo do Donald Trump, que vai ser realizado aqui perto de minha casa, numa cidade No que vizinha. faz muito bem, no que faz muito bem. Eu estou aplaudindo de pé essa sua iniciativa. E quando falam aqui em cidade vizinha, você sabe que, na realidade, você apenas vai descendo a rua e as cidades vão mudando de nome, mas é tudo a mesma É rua. tudo a mesma coisa. Você tem descendo Bristol, Plainville, Farmington, Unionville, Avon, onde eu moro, Farmington, mas adiante volta a ser Farmington, e esse protesto amanhã vai ser em Canton. Eu vou a uma corrida de 5 quilômetros cedinho, depois de lá eu vou para esse protesto. Agora, tudo isso Agora, não. vem cá, deixa eu fazer uma interrupção aí. Você não prefere esperar pelo resultado do protesto? Você pode ser que tenha que correr, porra. Então é Olha, melhor você esperar para correr os 5 quilômetros com a polícia de cima de você, porra. não, eu corro antes e corro depois. Mas, Novaes, tem protestos no país inteiro. É uma coisa. Isso é uma maravilha. Novaes, nós estamos aqui muito perto de uma ditadura. O Donald Trump está tentando tudo o que for possível para dar um golpe, como ele tentou dar no dia 6 de janeiro de 2020, para impedir a posse do Joe Biden, a iniciativa que depois foi imitada no Brasil 3 anos depois, no dia 8 de É janeiro. verdade, é verdade, Estamos é verdade. muito perto. Ele despachou os fuzileiros navais, ele requisitou a chamada Guarda Nacional da Califórnia, que, na realidade, funciona sob o poder do governador da Califórnia. Ele extrapolou de seus direitos, já veio à justiça, disse que ele não tinha direito de fazer isso, mas o negócio agora está em suspenso. O que acontece aqui é o seguinte: tem sempre decisões judiciais contra o Donald Trump e não acontece nada, porque ele não cumpre Claro, claro. decisões judiciais, entra com recursos, empurra com a barriga aqui e lá, e as coisas não vão para frente. Agora houve um deputado, Alex Padilla, deputado não, senador federal, senador do Senado dos Estados Unidos em Washington, que foi espancado, foi preso, espancado, algemado, julgado ao chão, porque ele foi a uma entrevista coletiva da Christy Dowen, eu acho que é o nome dela, a secretária de segurança do governo Donald Trump. Ele tentou fazer uma pergunta, ele foi tratado como se fosse humilhante, julgado ao chão, e tudo ficou por isso mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Esse é o clima que está instaurado. Eu vou conferir aqui o nome dessa senhora, de quem eu falava, mas Tá, mas eu espero que renda frutos essa iniciativa do numa. governador da Califórnia, porque eu cheguei a pensar por um determinado momento, cheguei até a escrever sobre isso, que não tinha mais oposição nos Estados Unidos. Eu não via nenhum democrata se levantar em lugar nenhum que tivesse autoridade e representatividade no Senado, ou no Congresso, ou na Câmara, para fazer um protesto, para se alinhar com uma oposição legítima de política legal, e não essa oposição de rua, que eu acho que é importante, porque essa oposição de rua é o povo nas ruas, foi que chamou o governador da Califórnia para tomar uma atitude. E vamos ver se, a partir daí, o Partido Democrata toma vergonha na cara e trata de encarar aí essa porra louquice do Trump. Exatamente. Inclusive, assistindo ontem a entrevista do governador da Califórnia, eu estava pensando o seguinte: como é que os democratas julgaram fora a oportunidade de elegerem um novo presidente agora nessa eleição de novembro passado? Porque ele, o Nilson, que
que é o governador da Califórnia, fala com grande desembaraço, É verdade. muita facilidade, expõe bem as suas ideias, está por dentro do assunto, enquanto o Joe Biden era sei lá o que o Joe Biden era, um zombi, um zumbi, como se fala no Brasil, um zumbi. Não tinha a menor ideia do que se passava. A realidade é essa: o Partido Democrata jogou fora a oportunidade de ganhar a eleição, que foi realizada agora em novembro, insistindo com o Joe Biden. Quando viram que não dava mais, foram com a Câmara Harris, era tarde demais, mesmo assim ela não era uma grande candidata. Esse governador da Califórnia teria sido um ótimo candidato, tenho certeza que teria ganho. Claro, claro, claro. O que acontece é o seguinte: o Partido Democrata perdeu a cara do Obama e É, ganhou a cara do Biden. O é. Biden é a cara do atual Partido Democrata, anêmico, desinteressado, apático, É. sabe? Isso me irrita um pouco, porque eles têm que fazer oposição a esse comportamento ditatorial do Trump, porra. Ele está agindo como um ditador e ninguém diz nada. Vamos ver se esse movimento de rua aí agora nos Estados Unidos prolifera, se multiplica, e vamos ver se bota esse cara numa camisa de força, porra. Tem que ser um movimento pacífico e esse pessoal em Los Angeles está cometendo um erro tático. Estão aparecendo muito com bandeiras do México. Isso causa É, uma reação do público americano. Tem que aparecer com bandeiras americanas para mostrar que é o claro, povo americano que está claro. protestando contra isso. Agora, eu ia falar de um assunto ligado a isso, sobre esse Bom, assunto. se você ah, Bom, sim, para falar desse clima que o Trump está tentando impor de ditadura nos Estados Unidos, basta dizer o seguinte: amanhã, sábado, vai ser realizado um gigantesco desfile militar, gigantesco é, desfile militar em Washington, capital americana, supostamente para homenagear o aniversário da fundação do Exército dos Estados Unidos, que foi no dia 14 de junho de 1765, um ano antes da fundação do país, do próprio país Estados Unidos. O Exército já tinha sido fundado, as Forças Armadas já tinham sido fundadas naquela ocasião. E supostamente, para homenagear, o que nenhum presidente fez até hoje, o Donald Trump vai realizar um gigantesco desfile militar. Agora, veja o seguinte, Novaes: amanhã, dia 14 de junho de 2025, é também a data do aniversário de Donald Trump, que nasceu em 14 de junho de 1946. Tudo isso é para homenagear a ele mesmo, tá entendendo? O Donald Trump está fazendo isso para aparecer lá glorioso, tá entendendo? Mostrar que o exército está com ele, os fuzileiros navais estão com ele, a marinha está com ele. Novaes, isso aqui, ainda bem que o nosso YouTube se chama Yes, Nós Temos Bananas, porque isso aqui é coisa de Anastácio Somoza, de Rafael é, Grillo, está entendendo? é, é, Ditadores latino-americanos que são tão criticados pelos americanos, mas isso aqui está virando uma república das bananas, não vai? É por isso é que eu verdade. vou amanhã protestar nas ruas. Faz bem, faz muito bem. Agora deixa eu falar para você o seguinte: eu estou em Praia d'Aro. Ah, Praia d'Aro é uma cidadezinha de veraneio que está agora, como está começando o verão aqui no hemisfério norte, agora está entupida de turistas, sobretudo turistas alemães, turistas franceses, independente do pessoal que vem para cá para morar aqui, é, como os russos e os ucranianos. É muito curioso, é, porque o meu enteado, na casa de quem eu estou hospedado aqui, porque eu estou tratando da possibilidade de trazer a minha peça, que esteve em Portugal durante 2 anos, para cá, para a Espanha, e vim para cá fazer uns contatos. E esse meu enteado que mora aqui, ele estava me dizendo exatamente isso, que aqui os russos e os ucranianos se dão assim como se fossem irmãos, porra. Que não há nenhuma animosidade entre eles, e são muitos. Os ucranianos ricos andam por aqui com aqueles carros moderníssimos movidos a eletricidade, e os russos estão por aqui também. E a cidade é uma cidade muito agradável, é uma cidadezinha de veraneio, pô. Vale a pena, quando você tiver alguma possibilidade de viajar aqui pela Espanha, que você dê um pulo aqui à Praia d'Aro, que fica a 1 hora de Barcelona.
Eu já estive diversas vezes na Espanha, inclusive há 2 anos nós Você fez o caminho de Santiago, né? o Você caminho não de fez? Santiago, já estive muitas vezes em Barcelona, estive muitas vezes em Madrid, estive muitas vezes em Sevilha, conheço bem a Espanha, Salamanca, onde nasceu meu avô. Agora, é uma coisa curiosa, Novaes, vou dizer o seguinte: eu nunca na minha vida senti tanto calor como eu senti no verão em Madrid. É um calor que nem no Rio de Janeiro faz, rapaz. Olha, imagino. Você não está ainda no auge do verão na Espanha, mas quando faz calor em Madrid, rapaz, saia da frente, não é brincadeira. Não, não, e a temperatura está mudando. Outro dia no Rio de Janeiro, São Joaquim, que é a cidade pioneira em matéria de neve no Brasil, sempre na minha adolescência e daí para frente, a primeira cidade e às vezes a única a nevar era São Joaquim, em Santa Catarina. Não é Outro uma dia, grande neve, mas é uma neve. Mas vamos lá. não, mas outro dia fez -6,5 graus, pô. Isso nunca fez aqui no Brasil, pelo que eu saiba, a não ser talvez no alto das montanhas aí. Mas 6,5 graus, a temperatura está mudando muito, e eu tenho certeza que quando eu voltar ao Brasil, e já estaremos no inverno, nós vamos sentir muito frio, sobretudo lá na Serra. Mas eu Vamos quero ver. falar para você o seguinte, Agora, não vai outra eu, coisa que vai acontecer aqui. Começa amanhã o Campeonato Mundial de Clubes. isso, O é seu, verdade, o seu time, o Botafogo, está nele, né? Você sabe. Agora, veja bem, o Campeonato Mundial de Clubes acontece aqui nos Estados Unidos neste clima de convulsão política que está sacudindo o país. E eu já falei sobre isso, vou repetir. O interesse desse Campeonato Mundial de Clubes aqui nos Estados é Unidos, zero. zero. Tá? Não tem interesse nenhum. Ninguém fala. Quer dizer, vai ser disputado, vai ser transmitido pela televisão, pela TNT, a rede TNT. Eu vou assistir. Mas eu estava vendo aqui, Novaes, os preços caíram assustadoramente, porque eu anotei aqui, eles começaram a vender ingressos, está aqui, ó, vou te dizer. Começaram a vender ingressos a $349. Aí passaram a vender a $60. E agora estão vendendo ingressos para estudantes a $4. O interesse é mínimo. E Daqui a pouco eles estão pagando para as pessoas entrarem no estádio. vão pagar para as Estão dando pessoas entrarem. $5 para quem quiser assistir o jogo. E acontece o seguinte: na segunda-feira vão jogar o PSG e o Atlético de Madrid. Agora, você sabe aonde que eles vão jogar? No Rose Bowl, que foi o palco da Sei, final da Copa do Mundo de 1994, em que 94. subúrbio, em Pasadena, que é um subúrbio de Los Angeles. Então, dentro desse clima de convulsão, ninguém sabe o que vai acontecer de hoje, sexta-feira, até segunda, quando vai haver esse jogo. Vamos ver o que vai acontecer. De repente, sei lá, o jogo vai ser cancelado, vai ter tropas na rua. Vamos ver o que vai acontecer. Não, Agora, eu acho que. Fala. não, Fala. não, Não, eu acho que vão realizar, acho que os jogos vão seguir em frente, não vão ser prejudicados por essa convulsão, não. não, mas Eu até gostaria que. justamente, né? Porque esse é ali nos subúrbios de Los Angeles, que é o centro, né, de todo esse tumulto, é a cidade de Los Angeles. Mas diga lá. Não, eu quero dizer só o seguinte: a viagem que eu fiz do Rio para Lisboa, eu fiz Rio, Lisboa e peguei uma conexão para Barcelona. Isso eu saí ontem do Rio às 3 horas da tarde, pô, estou sem dormir, sem comer, estou aqui completamente zonzo e com os fusos horários todos trocados, porque são 5 horas de diferença. É. Mas quando nós chegamos em Lisboa, a porta do avião não abria porque o finger, não, isso foi 5 horas da manhã. Todo mundo com cara de ter noitado em pé ali, como a gente fica esperando abrir a porta para todo mundo sair, puxando É. suas malas, e a porta não abria. Nós ficamos quase meia hora, o avião lotado, todo mundo em pé ali, e as comissárias enlouquecidas. Chegou uma hora que eu perguntei para uma delas: escuta, perderam a chave da porta, porra? Não abre essa porta aí para a gente Companhia, sair? O que qual é está a companhia acontecendo? aérea? A TAP, a TAP, A a TAP, TAP. Mas tem aí o cara corpos lá de aéreos? fora, o cara lá de fora que maneja os finger, disse que tinha havido um problema e por isso estava demorando a abrir. E eu perguntei se era mesmo o cara 5 horas da manhã ou o cara está com muito sono, ou então ele não foi trabalhar e o avião chegou e botaram lá um cara da administração para manejar o finger. Bom,
Aí chegamos lá no passaporte da Polícia Federal, Zé Só Inácio. vamos explicar. A TAP vem a ser os Transportes Aéreos de Portugal. Vamos dar a É, nacionalidade da empresa isso. aérea. Tudo bem, vamos lá. Aí fomos lá para a Polícia Federal, aquelas filazinhas todas serpenteadas assim, que você anda para um lado e para o outro. Devia ter a torcida do Flamengo ali. É, 5 horas da manhã, é, dois caras atendendo uma multidão eu acho que combinaram todos os voos para chegar àquela mesma hora. é. Depois, não, aí tiraram uns outros fiscais, uns outros policiais da cama lá, e eles chegaram e a coisa andou. E você imagina a nossa aflição, porque nós tínhamos a conexão logo em cima com o Barcelona, e É. a fila estava interminável. Uma coisa louca, pô. Eu não. é, Portugal sempre foi muito simpática aos meus trabalhos e principalmente ao Diálogo dos Pênis aí, que ficou mais de 2 anos em casa. Mas eu não penso em voltar tão cedo lá. É muita esculhambação, é muita bagunça. Não é primeiro mundo, nem é segundo mundo. É uma esculhambação aquilo ali, pô. Mas Eles não não vai, o estão que acontece é aguentando. o seguinte: nós somos de uma época em que viagens aéreas eram assim feitas com grande requinte, eram coisas elegantes. Princípio de conversa, todo mundo viajava de terno e gravata, as mulheres se empetecavam todas, né? E era um negócio, tá entendendo? E você Ô, realmente. Zé, a primeira vez que eu fui à Europa, fui para um congresso de estudantes na Suíça e viajei no mesmo avião em que a Condessa Pereira Carneiro, É, dona lá do nosso JB, e o é, avião fazia escala em Dakar. E é. aí, quando Eu paramos em fiz Dakar, a gente desembarcava ali, ficava ali por fora, ia lá para o restaurante, para um café, e a dona, a Condessa Pereira Carneiro, descia lá com seu chapéuzinho, como se estivesse num casamento, pô. é, É é, o que você está falando, eu estou confirmando o que você está dizendo. É é. verdade. Não, e você entrava no avião e era bem tratado, e o jantar era servido com talheres de verdade em louça, era uma coisa, entendeu? Elegante, viajar era uma coisa elegante. Hoje, entendeu? É a total esculhambação. A única que me ocorre primeiro que todo mundo viaja de bermuda, chinelo, É verdade, é mas ele é verdade. tratado como gado, tá entendendo? E tem essas coisas, você fica preso no avião porque o cara não abre a porta. Eu já fiquei dentro do avião no aeroporto de Miami mais de, sei lá, 2 horas, ninguém sabia por quê. Agora, vamos nos dar por muito satisfeitos, porque talvez você não tenha sabido, desse ínterim em que você saiu do Rio para ir para a Espanha, caiu um avião na Índia, morreram 200 e tantas pessoas. Teve Ah, uma, é? está sabendo disso? Caiu. Não, não, não. Eu não estou sabendo de nada, pô. Eu estou completamente desorientado, perdido. Eu estou sabendo da pauta que você me mandou aí para a gente É, fazer esse programa, só isso. Novaes, Ah, caiu um avião na decolagem, um avião da Air India, que ia de uma cidade da Índia para Londres, e sobreviveu uma pessoa, ele mesmo não sabe como. Entendeu? No avião, não conseguiu levantar voo, o avião veio pela pista, levantou voo um pouquinho, mas não ganhou altitude. Então, tem vídeo, você pode ver isso. Você vai aí na internet, você vai ver. O avião não conseguia subir, então o avião foi mais ou menos reto, mas estava com o nariz apontado para cima, mas não ganhava altitude. E sei, acaba sei. se chocando com uma escola, com uma faculdade de medicina. Inclusive, pessoas dessa faculdade de medicina que estavam no refeitório morreram também. E ninguém sabe como, nem ele sabe. O cidadão estava um indiano, mas com nacionalidade britânica. Diz que de repente ele viu o avião se chocou, ele não sabe exatamente como, nem quando, foram segundos depois da decolagem, e ele estava, por sorte, junto da porta de emergência, ele conseguiu abrir a porta e saiu andando. O cara não sofreu nada, tem pequenas contusões, e todo mundo mais morreu, inclusive gente de fora do avião morreu nessa faculdade de medicina. Quer dizer, É, incrível, incrível. É, esse cara aí, pô, ele tem que jogar na loto, pô. ele Tem tinha um que... irmão, ele viajava com o irmão que também morreu, mas é uma coisa extraordinária. Como é que uma pessoa sai Não, andando de um desastre aéreo e todo mundo mais morre? é, não tenha dúvida. Aliás, o meu pai sempre contava uma história, quando ele estudava na escola naval,
que o avião bateu lá no Santos Dumont, estava descendo ou subindo, bateu nos arrecifes ali e afundou. Mas quando ele bateu naqueles arrecifes, a porta de emergência abriu e um cara caiu dentro d'água. Foi o único que se salvou. É, Vai ver que é parente desse aí, pô. é. Tudo bem. Agora, então, qual o seu itinerário? Você fica aí em Praia d'Aro, depois vai a Barcelona, que, aliás, é uma cidade muito agradável, e você pode até depois me informar, hoje não, mas outro dia, se aí na Europa está havendo algum interesse por esse campeonato. Eu sei que no Brasil está havendo, nos Estados Unidos, zero. Eu gostaria de saber se na Europa está havendo interesse. Eu não tive, eu conversei muito superficialmente com o Bernardo aqui, que é o filho da Marta, na casa de onde É, nós estamos, e ele me disse que provavelmente nenhuma emissora aqui espanhola, emissora dessas gratuitas, abertas, vai transmitir. Quem quiser ver, porque é uma característica aqui da televisão espanhola, quem quiser ver vai ter que pagar. é, Aqui paga-se tudo para você ver o excepcional, digamos assim. é. Então, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, nós vamos nos falar sexta-feira que vem. Eu vou estar aqui ainda. Eu acho que eu viajo sábado, domingo para o Porto. É, E, e aí, sexta-feira, a gente volta a fazer o programa assim, nessas condições, com o é, celular e sem muita. Eu vou ver se eu me informo um pouco mais aqui a respeito do que vai pelo mundo, porque de ontem para hoje eu sofri um apagão aqui, fiquei dentro do avião. A única coisa que eu pude fazer foi reclamar da porta que não abriu, da quantidade de gente passando pela Polícia Federal, do avião que vinha para Barcelona. Nós pegamos um ônibus lá no aeroporto de Lisboa para pegar um avião. Isso é muito comum acontecer. Só que o ônibus, eu acho que levou 1 hora e meia para chegar até o avião. Pô. Eu pensei até que a gente tivesse vindo de ônibus para Barcelona. Eu digo, ele vai aproveitar e vai nos levar para Barcelona, porque não é possível demorar tanto tempo assim para chegar no avião. Mas é. tudo bem. Entre mortos e feridos aqui, escaparam todos. Então, vou dar apenas aqui uma rápida passada de novo. Nesse Campeonato Mundial de Clubes. Eu falei que Pois é. amanhã o time do Lionel Messi, né, enfrenta o Al Ahly da Arábia Saudita, o Inter de Miami, que, aliás, entrou pela janela, né? O Inter de Miami entrou simplesmente porque tem o Lionel Messi, porque não se classificou para esse Mundial de Clubes. Isso para dar uma ideia que, para princípio de conversa, essa organização da FIFA não é lá grande coisa. Depois, então, isso vai ser amanhã, ao ali contra o Inter de Miami, o time do Messi. No domingo, o Palmeiras joga com o Porto, em Nova Jersey, onde há muitos brasileiros e muitos portugueses. Mas sábado tem o jogo do Fluminense, que a minha prima tá indo aí para a Flórida para ver o jogo do Fluminense. Ela é uma Torcedora do- tricolor Olha, ensandecida. eu vou chegar lá. O domingo, o Palmeiras enfrenta o Porto em Nova Jersey, com muitos brasileiros e portugueses. O Botafogo, o seu time, joga com o Seattle Sounders, em Seattle, na costa do Pacífico. Talvez seja o lugar do mundo com menos torcedores do Botafogo. É verdade, é verdade. É. Não sei quantos torcedores do Botafogo vão se animar a ir lá, mas o Botafogo lá não é muito conhecido. Depois o Flamengo joga na segunda-feira com o Tunis, da Tunísia, é claro, na Filadélfia, e o Fluminense, você disse que joga quando? Porque pelo que eu tenho aqui, o Fluminense joga na terça-feira em Nova Jersey, também em Nova Jersey, com o Dortmund, da Alemanha. Não sei. Ah, é? Então é terça-feira. Eu pensei que fosse mais próximo agora. Pensei que fosse amanhã ou domingo, alguma coisa parecida. Pelo menos é o que eu estou sabendo aqui. Mas isso é uma espécie de um ensaio geral para a Copa do Mundo, que vai ser no ano que vem dos Estados Unidos, mas dentro desse clima, repito, que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, eu não sei até onde que, sei lá, esse campeonato mundial. Não, o que me parece também é o seguinte, Zé Inácio, o que me parece é que esse Fantini aí, esse italiano que é o presidente da FIFA, é um megalômano. É É um exatamente. megalômano. É, Porra, ele está querendo que o futebol tome conta do mundo. Criar esse clima de Copa do Mundo de clubes e no ano é, seguinte criar uma Copa do Mundo em 3 países com 42 times, 42, né?
Esse É. cara é um megalômano, pô. Ele está enlouquecido. É um processo Então, de crescimento absurdo. Mas, Novaes, então, depois vamos nos entender para marcar a próxima semana, igualmente na sexta-feira, talvez você esteja em Barcelona. tá, a única coisa que pode mudar um pouco é esse nosso horário aí. Eu vou ver como é que vai ficar a minha vida aqui, A gente que é uma combina. coisa inteiramente imprevisível. Mas na quinta-feira eu te dou uma posição aí para ver se a gente começa mais cedo ou mais tarde, tá bom? Agora, estando em Barcelona, vá passear aí nas Ramblas, que é muito agradável. Ramblas, claro, claro, conheço lá, Ramblas. Eu Pode estive estar. lá em 1966, quando eu vim para a Copa do Mundo da Inglaterra. Ah, beleza. Passei pelas Ramblas. A gente, Valeu. na próxima semana, um abraço. Outro abraço. Abraço grande. Valeu. Obrigado.